Você já imaginou você ter um vizinho barulhento que vive criando confusão com todo mundo? Talvez você até passe por isso, mas igual a esse caso que a gente vai te mostrar agora, eu duvido que seja, viu? O Vinícius Rodrigues da Silva é morador de um prédio aqui em Curitiba desde 2019. Ele vive sozinho, recebe visita dos parentes de vez em quando. Mas os moradores relatam que escutam gritos vindos do apartamento dele, objetos que são quebrados, e o pessoal tem até medo de se encontrar com ele pelos corredores. É um homem assustador, segundo os moradores de lá do condomínio. E o medo tem um bom motivo. O Vinícius já, inclusive, teria ameaçado de morte uma vizinha. E não para por aí. Até o porteiro já teve problema com o Vinícius. Sabe o que ele fez? Agrediu o funcionário do prédio porque ele deixou um oficial de justiça subir no apartamento dele. O William Bittar foi lá nesse prédio conversar com esses moradores e tentar entender melhor toda essa confusão. E a história você confere agora comigo aqui no BG. Os moradores desse prédio no centro de Curitiba pedem ajuda. O imóvel não está com problemas, não. O problema tem nome e sobrenome: Vinícius Rodrigues da Silva. Já são alguns boletins de ocorrência e até mesmo um abaixo-assinado para que a família dele o tire de lá e leve para outro lugar. Ninguém sabe se Vinícius tem algum transtorno, mas os gritos, ameaças e até agressões precisam parar. Tudo começou quando Vinícius foi morar no prédio no final de 2019. Ele sempre morou lá sozinho. Aliás, mora até hoje, mas poucas pessoas cruzam com ele. E quando cruzam, é perigoso. Relatos de gritos, objetos quebrados e correrias pelos corredores, batendo de porta em porta, ameaçando qualquer um. Essa mulher, que não será identificada, é uma das moradoras. Até hoje, ela tem medo de entrar ou sair de casa sozinha. 2h30, 2h40 por aí, eu recebi o interfone. Eu achando que era o síndico, eu atendi. E era ele. Me ligando, interfonando, dizendo que era pra mim, que ia me matar e que se eu estava contente, que eu podia chamar a polícia, chamar quem quisesse, porque era ele que mandava no prédio, e que ele ia me matar. Eu vi um murro altíssimo na porta, ele batendo na porta, batendo na minha porta do meu apartamento, ameaçando, dizendo que ia me matar. E foi, assim, aterrorizante, assim. Eu fiquei muito tempo sem poder entrar e sair do apartamento sozinha, eu fiquei 14, eu acho, dias. Esse outro morador, que também não será identificado, conta que são várias situações em que Vinícius acaba promovendo conflitos e faz ameaças a qualquer pessoa. Palavras de baixo calão, palavras ameaçadoras contra os moradores. Já teve essa situação contra alguns moradores dele realmente ameaçar os moradores, ameaçar e essa situação de agressão física contra o porteiro, né? Os moradores do prédio nos contaram que há alguns dias Vinícius quase não sai do apartamento. Alguns parentes dele vão até lá, mas não é sempre. Decidimos, então, tentar falar com ele. A ligação já veio aqui para a portaria. Bom, a gente não conseguiu falar com ele pelo número do apartamento, mas vamos tentar, então, ligar para ele aqui, para ver se a gente consegue conversar com o Vinícius. Esse é o número que ele utilizou para ameaçar também um outro rapaz lá no estado do Pará. Ainda no prédio, ficamos sabendo que as ameaças, gritarias e quebra de objetos não eram as únicas coisas que o Vinícius já fez. No ano passado, Vinícius agrediu o porteiro do edifício depois que um oficial de justiça foi até lá procurar por ele. O porteiro é o Rogério. Ele está de férias, mas aceitou nos receber. Rogério trabalha no prédio há 4 anos. Nunca teve nenhum problema com os moradores, até que o Vinícius foi morar lá. Eu liguei para o seu Vinícius, perguntei para ele avisei que tinha uma encomenda para ele, perguntei se a pessoa subia ou se ele descia ver o que era. Ele mandou subir. O oficial de justiça subiu e logo depois o seu Vinícius desceu me agredindo. Daí eu saí do prédio e informei o síndico e chamei a polícia. Mais uma vez, Vinícius foi levado à delegacia. E nós procuramos a família, então, do homem que está literalmente tirando o sono dos moradores do prédio onde ele vive aqui em Curitiba. A família não nos atendeu, mas isso também tem um motivo. Segundo as apurações que nós fizemos, o Vinícius já teria ameaçado de morte a avó e também um tio. E foi por isso que ele começou a morar sozinho
em um outro prédio aqui da cidade. Mas o caso do Vinícius agora não se restringe apenas à cidade de Curitiba. Ele já é um caso de polícia no estado do Pará. Nesse boletim de ocorrência, uma denúncia de crime cibernético. Vinícius teria comprado um brinquedo pela internet, mas alegou ao vendedor que ele estava quebrado. Ao invés de devolver, mandou dentro da caixa alças para pendurar cortinas. Mas não foi só isso. Vinícius também teria ofendido o vendedor e até feito ameaças. Nessas mensagens que Vinícius teria enviado, ofende o vendedor o chamando de lixo, cangaceiro e outros palavrões que nem podem ser citados. Bom, ele está respondendo perante outras delegacias, né? São áreas aqui diferentes do 10º, né? No centro, parece que outra no JuVV também. Crime de ameaça, crime de lesões. Espera que termine esses mal-entendidos, termine esses crimes aí, porque é uma coisa que não leva a nada, esses xingamentos, essas brigas, essas ameaças assim. E o rapaz, uma hora, pode ser preso também, né? Esse documento de uma unidade de saúde do Rio de Janeiro diz que Vinícius realmente tem um transtorno e chegou a ser internado em algumas clínicas. Mesmo assim, os moradores do prédio dizem que isso deve ser resolvido pela família e que o Vinícius seja mais uma vez internado, para ao menos não ser um risco para ele e para os outros. Muitos moradores idosos, mulheres morando sozinhas, moradores idosos, então realmente essa situação coloca uma situação de risco mesmo, né? O negócio é o seguinte, nós estamos conversando aqui sobre o vizinho problema. O que é o vizinho problema? A história do Vinícius, que é um vizinho, faz barulho em casa, incomoda todo mundo, já ameaçou inclusive uma das moradoras e falou assim, de morte, segundo ela. Né? As pessoas têm medo de encontrar com ele no corredor. Tem medo, porque diz que ele é violento. O que acontece com esse homem? Quer ver, ó? Ó, se você não ouviu, presta atenção no que disse a vizinha dele, olha só. Eu recebi o interfone, eu achando que era o síndico, eu atendi, e era ele. Me ligando, interfonando, dizendo que era pra mim, que ia me matar e que se eu estava contente, que eu podia chamar a polícia, chamar quem quisesse, porque era ele que mandava no prédio, e que ele ia me matar. Ó, e aí é o seguinte, você imagina você conviver num lugar desse, onde você tem uma pessoa que está o tempo todo ameaçando as outras. As pessoas têm medo de encontrar com ele no corredor. Né? É o seguinte, o porteiro, inclusive, teve uma situação vivida por ele que foi agredido até. O oficial de justiça chegou para fazer uma intimação, o porteiro, claro, atendeu a justiça, deixou subir, ele ficou bravo, desceu o braço no porteiro. Roda. Não, ele me xingava de tudo quanto é coisa, né? Ele me agredia verbalmente, até pegou o meu óculos e tacou no chão, quebrou, porque viu que estava na portaria. Daí, logo consumado esse fato, ele me agrediu novamente. Daí eu chamei o síndico de novo e a polícia chegou. Agora é o seguinte, você vê a situação aí, né? Viu a situação? Deixa eu voltar agora com o Thiago Silva. Ô, Thiago, você tá... Não sei se você tá próximo aí do condomínio ou não. Agora a situação complicada, o povo vive com medo desse tal de Vinícius. Você não cruzou com ele por aí não, né, Thiago? Não tive esse prazer ainda, viu, Jás? A gente tentou fazer um contato aqui com o Vinícius, mas ele não apareceu aqui para conversar com a equipe do Balanço Geral de forma educada, como manda, né, a regra, como preza o bom jornalismo. A gente não conseguiu um contato com o Vinícius aqui, mas a gente vê o drama nesse condomínio na região central aqui de Curitiba, Jasson, que os moradores aqui, inclusive, estão vendendo os apartamentos, né? Ao ponto de que, já que o cara não sai daqui, tem muita gente que está negociando, está vendendo aqui o apartamento. São pelo menos 4 imóveis, 2 estão à venda, outros 2 estão para alugar por conta do desânimo que existe por parte dos moradores deste condomínio aqui na região central de Curitiba. Diga-se de passagem, Jasson, esse condomínio fica a menos de 2 quadras da DHPP, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Embaixo existe um comércio e as pessoas aqui, como bem colocou na matéria do William Bittar, vivem este grande drama agora. É grito, é confusão, é corre-corre. É o problema que se encontra aqui quem mora nesse condomínio no centro de Curitiba. Jasson Goulart. Pois é, aí fica complicado. Eu quero saber aqui da doutora Márcia, né, doutora Márcia? Como é que faz uma situação dessa, doutora Márcia? O homem já foi até intimado, já teve problema, não consegue resolver. Eu imagino, sei lá, dizer o quê?
não sei que tipo de alegação ele faz, mas você veja a situação dele. Com o oficial de justiça, ele não ralhou, né? Ele foi ralhar com o porteiro. Ele foi interfonar pra moça que tava falando aqui, é uma mulher. Pra vizinha. Ele de bobo não tem nada. Ele vai tentando onde ele pode intimidar, né? É aí que tá o negócio. Ele simplesmente é um covarde que talvez tente se passar por maluco em algum lugar, né? Porque é o que normalmente as pessoas dizem que tem problemas quando chegam na frente da justiça, alegam algum outro tipo de problema e que por isso não controlam o próprio humor. Gente, nós deveríamos ser civilizados. Voltamos lá, que ano estamos, né? Estamos em 2021, mas parece que estamos na Idade da Pedra, que as pessoas não conseguem conviver em sociedade. Ô, doutora Márcia, como é que faz? Se a pessoa está morando num lugar como esse, condomínio, prédio, né? Ali é um prédio, né? Enfim, tem como tirar essa pessoa de lá pelos transtornos que ele acaba causando? Não? Como é que faz? Não, coisa, num primeiro tem solução um problema desse? Não sei se ele é proprietário, se não é proprietário, mas no primeiro momento, se a gente chegou à situação em que há um crime acontecendo, então isso sim deve ser levado à delegacia de polícia para ver se no primeiro momento é uma situação de se resolver com termo circunstanciado, pode-se fazer um acordo judicial entre as partes, ou se no segundo momento alguma imputação de até uma pena maior, até de prisão, dependendo do que está acontecendo, criminalmente é possível fazer isso. Algumas situações podem ser resolvidas dentro do condomínio, baseado até no próprio estatuto do condomínio. E aí cada um tem o seu. Mas fica uma situação muito difícil quando a outra pessoa é irracível, né? Ou seja, uma das pessoas, mesmo que exista a imposição de lei, que exista imposição de multas, ela ainda assim ela tem a preferência por perturbar. Veja, se eu não me engano, se eu não ouvi mal, ele agrediu a própria avó. O que a gente espera de uma pessoa dessa que possa conviver em sociedade? Ou ela precisa ser excluída, né? Morar talvez num sítio, uma chácara, que ela não vai ter vizinho, ela não se incomoda, né? Bem longe, né? Porque aparentemente isso já está acontecendo há muito tempo e está acontecendo de forma contumaz, né? Não é uma situação separada, né? E que já está, pelo que eu vi ali, se buscando a justiça, né, Jason?